Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse mais novo projeto que acabei de inventar há alguns poucos dias. Resumindo a história, na época de colégio eu lembro que eu tinha um professor que tinha muita intimidade com a gente, com o pessoal da turma, os alunos e tudo mais, e a gente perguntava para ele se ele gostava de tomar uma. Ele disse que só bebia com os sócios dele. A gente ficava sem entender e era uma desculpa para ele dizer que bebia socialmente e também que ele bebia com quem ele se sentia à vontade, com quem ele sentia que era parceiro, que tinha alguma coisa para agregar, alguma conversa boa. E aí eu gostei desse conceito e quis fazer esse trocadilho de tiozão e criei esse podcast chamado Socialmente, onde eu vou chamar aqui um pessoal que eu gosto, o pessoal que é meu amigo, o pessoal que eu conheço, que eu admiro o trabalho, que eu admiro a sua vida, os seus valores, para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder estar conversando sobre tudo isso, né? Sobre vida, sobre família, sobre trabalho, trazendo um conteúdo que, espero eu, agregue para mim e para você que estiver assistindo aqui esse podcast. Então, no episódio de hoje, eu chamei aqui 2 amigos que me ajudaram bastante aí no último ano e também já vinham me ajudando antes a realmente fazer uma mudança de vida que me ajudou muito no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha qualidade de vida. E eu estou aqui hoje com o Brian, personal, e com o Vitor. E vou deixar eles mesmos se apresentarem, falarem um pouco aí do trabalho deles, para que vocês possam conhecê-los e ao longo desse episódio a gente vai trocando ideia e agregando aí para vocês. Vai, cuida, se apresenta. Vamos lá. Meu nome é Brian, sou personal trainer, estou no mercado há em torno de 10 anos. Trabalho especialmente com mulheres e com homens que desejam fazer uma mudança de vida, de forma geral, mas principalmente no processo de emagrecimento. E a gente conhece o Lucas desde 2020, a gente passou por um processo muito interessante e é isso. A gente vai conversando aí e vamos se apresentando melhor no decorrer do programa. Ainda bem que ele completou, né? Porque você está tendo mulheres, eu acabei de dizer que ele me atendia também. Pois é, cara. Eu lembrei de ti. A gente... E eu sou o Vitor, nutricionista, sou especialista em nutrição clínica esportiva, atuo na área já há quase 5 anos, tenho atendido aí o Lucão há um bom tempo, né? Essa melhor época dele aí, ó, pessoal, ele tá bonitão agora porque a gente começou a cuidar melhor dele. Acredita, era pior. Eita, menino. Pra se exaltar aqui, pô. Basicamente isso. E a gente faz um trabalho conjunto aí, o Brian também, temos alguns trabalhos aí, alunos em conjunto com um resultado cada vez melhor, né? Unindo aí a educação física com a nutrição, que é o plano básico e perfeito para qualquer pessoa que deseja buscar um emagrecimento, uma saúde e qualidade de vida. Pessoal, e aí, antes de começar aí a nossa conversa, né? Como a ideia é poder tomar uma junto, poder compartilhar de bons momentos. Podemos? Tem um whiskyzinho aqui, se vocês quiserem, tem energético. O bom é dando whisky pro nutricionista, mas tá tudo certo. E pro personal aqui, o shape dele, ó, rapaz, vai sair voando. Mas aí vocês ficam à vontade, se com vocês licença. quiserem. E o legal é que eu tava lembrando com o Vitor hoje mais cedo, no caminho para cá, Tá bom? que exatamente há um ano atrás eu tinha feito uma aposta, né, com o meu sócio, Fleury, que vocês conhecem, porque eu tava pesando 122 quilos, tava sedentário, demais, sem dormir direito, naquela energia, naquele pique, né? Ainda mais eu, contador, passo o dia aqui no escritório, frente ao computador, me levanto para ir almoçar, onde eu sento de novo, e se eu não fizer uma atividade física, se eu não me organizar, eu vou entrando num ciclo vicioso, né? E, graças a Deus, o Fleury fez uma aposta comigo, porque a história foi assim. Meus pais tinham viajado, eu já queria voltar a fazer atividade física, estava, de fato, inventando um pouquinho de desculpa, mas eu estava sem tênis. Não, minha mãe vai para o exterior, o tênis bom é mais barato lá. Encomendei, mãe, traz um aí que a gente se acerta aqui e quando tu chegar eu vou começar a correr. E todo dia tinha um rapaz lá do escritório, que é o Roger, que ele me convidava, Lucas, vamos correr. Aí eu, cara, eu encomendei meu tênis, tá já chegando e tudo mais, só que minha mãe viajou por 2 meses. Porque ela foi visitar um irmão meu que mora fora e tudo mais. É o tempo que tu queria. Não, me preparar 2 meses. A desculpa pronta, né? E aí, parecia realmente que eu estava inventando de desculpa. Em parte, eu estava. Aí, um belo dia, minha mãe voltou de viagem e o Roger me convidou de novo. Ei, vamos correr amanhã, às 5 horas da manhã? Amanhã eu vou. Aí, os meninos começaram lá no escritório. Tu vai mesmo? Eu duvido. Não, cara, pode ver. Você pode me ligar amanhã, às 5 horas da manhã, eu vou estar lá no Iguatemi, correndo com o Roger. Aí, chegou o Fleury. Macho, tu vai amanhã e tu nunca mais vai.
Aí eu, bora apostar? Aí, não, um dia eu sei que você vai. Eu quero ver você ir 30 dias seguidos, sem faltar, de domingo a domingo. Aí a gente apostou um rodízio de sushi. Eu lembro dessa aposta. Sem miséria, pagou o estacionamento, pagou refrigerante à vontade. Passeio completo. Passeio completo. E aí, meu irmão, não podia perder, né? Porque além do dinheiro, era um rodízio de sushi que eu gosto muito. Então, motivação melhor que essa? Fiz os 30 quilos, dias. peraí, vou me presentear, vou comer sushi. Perdi os 10 quilos, vou voltar com os 10 quilos de novo. Recuperar. E aí, deu certo. Eu ganhei a aposta, beleza. Comi meu sushi e aí eu comecei a retornar para as atividades físicas, né? O Brian, nesse mesmo dia que a gente fez a aposta, fui para a academia, o Brian estava dando aula lá, encontrei com ele ali entre um aluno e outro. E aí ele já, peraí, vamos tirar uma foto, tu tem uma foto aqui no celular, não vou colocar. É melhor, da saúde é melhor. Sou casado. Aí, Não vem ao caso. E eu vi isso, meu Deus. Vai lá. Traumatizar as outras pessoas. E aí, passou logo uma ficha de treino para mim, me ajudou de cara, esse cara que é sensacional. Meu treino já foi meu personal também. Aí, Um dos meus primeiros alunos. foi, tá muito bem, Passou mal no primeiro treino, mas é assim mesmo. Essa é outra história, depois a gente conta. E aí, graças a Deus, eu venho perdendo peso, né? Acho que desse ano para cá eu perdi aí 15 quilos. E o ponto que eu queria chegar não era na minha vaidade, no meu shape, até porque, né, ainda falta uma coisinha aí pra gente construir. Mas no quanto isso melhorou na minha qualidade de vida. Isso melhorou meu sono, isso melhorou minha concentração no trabalho, minha disposição e até o psicológico mesmo, para a gente poder arriscar mais, para a gente poder pensar melhor estratégias, até lidar melhor com o funcionário, com o cliente, enfim, uma série de benefícios. E aí sobre isso também que eu queria ouvir de vocês, os relatos de vocês, pacientes, alunos, e até a experiência de vocês, porque eu sei que vocês aplicam o que vocês ensinam. Eu vejo, inclusive, o Brian se consultando com o Vitor fazendo treino com o Brian e vocês se ajudando, o shape de vocês melhorando, a autoestima melhorando, tudo melhorando. E queria escutar de vocês sobre esses relatos aí. Cara, eu vou começar não só pela parte estética, que eu acho que... Saúde. Eu acho que a parte estética ela é consequência. Então, mas pensando de modo geral, vamos lá, né? São 3 pilares: a saúde financeira e a saúde emocional dentro de casa, quando eu falo na questão familiar. Então, são pontos muito importantes para os homens. A gente concorda com isso. E a gente sabe que são pontos que, para o homem, é fundamental, são pilares. E se isso não estiver de acordo, não funciona. E a questão do emagrecimento ela é fundamental. Não só no emagrecimento, mas na construção também de massa muscular. Porque o que acontece? Eu e o Vitor, a gente sempre bate muito na tecla que o emagrecimento ele é uma forma conjunta de acontecer. Você precisa treinar e você precisa seguir uma dieta. Só um não vai funcionar. A gente tem casos que a gente conhece de pessoas que treinavam bem, mas não ligavam para a dieta, então dificilmente emagreciam. E quando emagreciam, eu perdi 1 quilo e ganhava 2. E pessoas que seguem uma dieta perdem muita massa muscular e perdem potência. Sem treino, né? Não vai rolar. O homem que não tem massa muscular é um homem fraco. Um homem fraco em todos os aspectos. Você olha para um cara, ele mostra fisicamente que ele não está pronto para nada. Um cara gordo, obeso, que você olha, então ele não passa a mínima confiança. E isso serve também para o cara quando é magro demais. Então, a gente tem situações que a gente conhece, a gente atende pacientes em comum, que são assim: o cara é muito magro ou ele é obeso. E isso, cara, é um problema gigantesco hoje que a gente enfrenta e a gente vem tentando melhorar. A gente começou com amigos e hoje a gente tem uma quantidade de clientes bom, assim, bem considerável, e que a gente vem melhorando. E a gente recebe, basicamente, diariamente, semanalmente, ótimos feedbacks. E isso faz com que a gente entende que a gente está no caminho certo e que a gente quer aumentar, melhorar ainda mais, atender mais pessoas, fazer mudanças na vida dessas pessoas. Cara, e o que o Brian falou sobre a negligência de um dos pontos, né? Ou a pessoa faz só a dieta e acha que o treino é importante, ou a pessoa acha que só o treino vai resolver, né, o problema e a vida dela. E quando a gente atua, né, de maneira conjunta, o resultado é muito melhor. Não é à toa que a tua virada de chave, a do Fleury, todas as pessoas que estão no nosso ciclo social melhoraram com essa junção, né? A partir do momento que elas entenderam que não tem como só focar em uma coisa e deixar a outra de lado, e que o Brian também disse sobre o homem ter uma boa autoestima através desse processo. Então,
Você percebe que o cara emagrecendo, ele se sente melhor para aparecer, principalmente nas redes sociais, no trabalho dele. Ele consegue se sentir melhor, até porque as outras pessoas julgam. Isso aí é inevitável. Demais. A gente não pode ser hipócrita e achar que os outros não vão lhe julgar porque você está acima do peso, porque você é muito magro. Então, existem esses dois extremos, né? A magreza extrema, o homem passa um aspecto de fraco, né? De que não consegue dar conta do trabalho dele. As pessoas acham que ele é muito franzino, muito... Poxa, esse cara aí, será que na hora do vamos ver ele consegue ter pulso? Não é nem assim... pejorativo, né? É mais como se fosse um símbolo mesmo, uma espécie de arquétipo meio que já que tem. Se eu vejo o cara magro consciente demais, e inconsciente ao mesmo tempo, assim, você pré-julga e realmente pode ter um fundo de verdade ou não, né? Não necessariamente isso quer dizer que a pessoa trabalhe mal, mas que a primeira imagem conta. Né? Muito. Então a gente tem que olhar para esse lado. Eu como nutricionista, o Brian como personal, se a gente for fraco ou for gordo ou magro demais, poxa, tem alguma coisa errada, as pessoas não vão entender, né, por que a gente é assim. Então, eu vejo muito isso com os nutricionistas. As pessoas realmente falam para mim, Vitor, se tu fosse gordo, eu não me consultaria contigo. Eu só me consulto contigo porque tu é assim, assim, assado. É isso mesmo. Então, mas é isso. O pessoal fala na cara. É contraditório, né? E não só no consultório, no salão de musculação também. Uma das coisas que a gente fala não é que você tem que ser atleta. Você não tem que ter um shape de atleta. Você não tem que ter um shape de um Olímpia, que a gente fala, que é uma competição de fisiculturismo. Né? Não é isso. A ideia não é essa. Mas o seu corpo ele tem que estar, no mínimo, equilibrado passando uma confiança para o cliente que está te contratando. Poxa, tu imagina, tu entra na sala, o cara é tão gordo quanto você está, e você quer emagrecer, qual a confiança que tem para passar? Ele não passa confiança. É a mesma coisa para mim. Então, imagina, no treino, eu coloquei recentemente nas redes sociais, um personal que não treina, ele não é bom personal. Ele não é. Porque um aluno chega, Brian, me mostra um exercício tal. Pô, se eu não sei fazer, como é que eu vou ensinar? Qual a confiança que ele tem? Aí reduz a carga, o cara vai fazer, faz alguma coisa errada, não tem capacidade técnica nenhuma. Então, assim, ele não precisa ser um atleta. Do mesmo jeito que o Vitor não precisa ser um atleta. Mas ele precisa estar com um físico decente. A ponto de uma pessoa chegar e dizer assim, poxa, o físico do Vitor é legal. É bacana. Ele não é atleta, mas o cara tem uma condição física boa e eu me espelho naquilo. Eu acho interessante. Funcional, né? Ele funciona. Exatamente, funciona. Aí a gente até já conversou a respeito de, por exemplo, pais. O Vitor vai ser pai agora, você já é pai, eu tenho a minha filhinha pequena. Então imagina, sei lá, daqui a uns 2, 3 anos, minha filha quer brincar, correr, e eu não consigo fazer nada, porque simplesmente eu não tenho forças. O meu físico não me proporciona isso, sabe? Então é isso que a gente fala. Essa questão da funcionalidade é muito importante você ter tocado, porque o homem ele precisa ser funcional. E a partir do momento que ele está em um dos dois extremos, ele não consegue ser funcional. Inclusive, assim, porque eu sou curioso, né? Eu sou contador, mas a gente lê um pouquinho de nutrição, um pouquinho de musculação. Óbvio que eu não vou entender como vocês profissionais, mas, poxa, deixa eu entender também, até para facilitar a conversa com os profissionais que me atendem, né? E a gente acaba vendo também que tem muito benefício e muita consequência química, né? Não só essa física, estética, essa coisa externa, mas questões químicas do nosso corpo que vão mexendo com o nosso humor, que vão mexendo cérebro, né? Com as emoções de saúde emocional, saúde mental. Sim. Às vezes o cara está mais ansioso e ele nem sabe que pode ser uma deficiência de uma vitamina, que pode ser ali uma falta de atividade física, né? O sono prejudicado por conta da condição corporal dele ali. Eu não sei até se vocês pegam muito caso assim, se aparece aluno com essas queixas, ou quais são até as queixas que aparecem mais e que vocês até conseguem contornar por meio da atividade física, por meio de uma dieta personalizada ali para aquela realidade. Eu acho que o Vitor é mais comum no Vitor esse tipo de situação, porque, por exemplo, a pessoa chega lá reclamando de, eu me sinto cansado. Eu não tô toda hora muito com sonolência, eu não consigo treinar, não consigo render. Aí o Vitor vai passar aquela quantidade bem significativa de exames que todo mundo olha, poxa, mas esse nutricionista me pediu isso tudo, Brian, tá certo? Eu disse, tá certo. Ele precisa identificar. Tem as necessidades. Exame, né? É assim mesmo, mas aí é o ônus, né? Vale a pena total. É um investimento. É um investimento. Aí o cara olha, mas por que eu nunca fui num nutricionista que me pedisse isso tudo? Eu disse, mas tá certo. Ele tá fazendo certo. O que não te pediu é que tava errado. Entendeu? Então ele precisa investigar. Aí às vezes é uma vitamina baixa. São situações que ele consegue controlar e manipular e que atrapalham o rendimento do aluno na academia. E aí que atrapalha o rendimento dele na vida dele. Entendeu? É uma bola de neve. E aí o Vitor vai lá, consegue corrigir e tal. Exato. Então, essas queixas de
porque quando a pessoa chega cansada, ela não está cansada só no treino, né? Não chega só pro Brian dizendo que está cansada, eu não consigo render no treino. Mas ela não está conseguindo render no trabalho, não está conseguindo tomar conta das coisas de casa direito. Então, a saúde mental, né? A cognição está mais lenta, a pessoa está realmente se sentindo lesada, cansada. E a gente pede esses exames, faz uma avaliação, uma anamnese bem completa e vê que dentro da alimentação e da suplementação tem muitos furos, né? Muitas faltas que acabam, né, desencadeando essa perda de desempenho na vida por completo. E que ela tem que mudar alguns pilares na vida dela para que isso deixe de ser algo recorrente. Então, ela tem que olhar para a alimentação não só como uma fonte de prazer, né, uma fonte de satisfação, mas também como uma ferramenta para ela alcançar uma melhor qualidade de vida. Ela olhar para aqueles alimentos e entender que a proteína em cada refeição tem uma funcionalidade específica. E não só apenas para ter o prazer ali na boca durante alguns minutos. Isso tem que ir mudando ao longo do tempo, não é algo que se consegue fazer do dia para a noite. É uma construção. Né? É uma construção, é mudança de crença mesmo. Então, no longo tempo, assim, ao longo de meses, a gente vai trabalhando isso com os pacientes, vai conversando, entendendo a circunstância de cada um, a vida de cada um e cobrando, né, na mesma medida que cada um consegue entregar para a gente. Não adianta o Brian cobrar um treino de fisiculturista para o cara que é pai de 5, 6 filhos, não consegue ter tempo suficiente para treinar 2, 3 horas e fazer cardio e dormir 8, 10 horas por noite. Viver para aquilo, né? O cara vai viver para aquilo. Então, a gente consegue entender isso, até porque a gente está passando. Uhum. Então, o Brian teve filha dele agora e já entende um pouco isso. E a gente, cada vez mais, está mais consciente de adequar e passar aquilo que cada um precisa naquela circunstância. Né? Então, é entender que você não precisa ter um shape de atleta, você não precisa viver como um atleta. Você só precisa ser saudável. E a partir do momento que você é saudável, você é funcional. E se você é funcional, tudo funciona. Tudo ao seu redor vai feliz, funcionar. Né? Você fica feliz. Entendeu? Tudo vai funcionar. A sua questão do trabalho, a vida em casa, com a sua esposa, com os filhos, tudo vai funcionar. Então, a questão é essa. Não é ter um extremo. As pessoas têm que entender que você não precisa passar 2 horas na academia e nem você precisa comer salada da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Exatamente. E que uma dieta ela pode sim ser prazerosa e que o treino também pode ser prazeroso. A partir do momento que você entende e você tem uma dieta e um treino individualizado, personalizado, que cabe dentro das suas possibilidades diárias. Então, imagina, o meu aluno chega para mim e diz, Brian, eu só tenho 40 minutos para treinar. Eu passo um treino de 2 horas. Ele vai Não tentar, vai funcionar. não vai conseguir, vai se frustrar, Não vai deixar. funcionar. É mais uma frustração. O cara vai dizer, poxa, eu que não posso, eu sou incapaz. Não é isso. Eu tenho para mostrar para ele que ele vai passar 40 minutos, depois ele vai precisar passar 50, ele vai querer passar 2 horas. Ele vai sacrificar outras coisas, vai priorizar, porque ele vai verdade, querer. né? Mas claro, que eu não estou dizendo que o cara vai ter que passar 2 horas, mas o cara começa a querer estar mais presente na academia, porque aquilo ele começa a identificar e a enxergar os pontos positivos que está trazendo para a vida dele. Então, a questão é essa, é você, aos poucos, construir hábitos novos que vão melhorar a sua vida, de forma geral. E o que foi que melhorou na tua vida? Cara, muita coisa. Para começar aqui, eu não precisei comprar roupa nova, porque algumas roupas que não estavam mais cabendo, voltaram a caber. Aí. Mas aí, 2 meses depois, eu precisei comprar roupa nova, porque vocês me fizeram emagrecer mais um pouquinho. Não sei se eu agradeço. Se... Fica zangado. Mas é assim mesmo, cara. O que Doação. eu percebo sempre, né? Porque eu sempre pratiquei exercício. Assim, nunca fui um cara muito atleta, nem nada assim. Mas na adolescência eu jogava um basquete no colégio, jogava futebol. Aí, às vezes, o problema era a falta de constância. Eu passava, sei lá... Palavrinha chata essa, né, constância? Essa tal dessa constância aqui é difícil. É que quebra. Porque, tipo assim, ó... passava, sei lá, o primeiro semestre do ano todinho, ia pra treino de seleção de basquete, jogava direto, até porque eu sou alto, pessoal, pelo menos eu, grandão assim, dava trabalho, né? Então, treinava ali. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu tinha um PlayStation 2, é o novo. E aí eu vendi para eu poder me matricular na academia. Porque eu tava começando a ficar adolescente ali, aí bate aquela vaidade, aquela coisa. E eu tava bem gordinho mesmo. E aí eu queria entrar no shape, a verdade era botar o shape. Botar o shape. 14 anos, cara, não dá, não tem como. Até hoje, ficar funcional não quer ficar bonito, mano. 14 anos o cara quer. E aí, só que tinha épocas que eu tava bem constante na academia, ia. Aí, naquela época, eu comecei a falar de suplemento pros meus pais. Eu era mais novo, então não podia ainda chegar. É bomba, né? Não, minha mãe... Creatina é bomba. E eu queria, o que é que eu queria? Porque tinha um blog que hoje até, acho que o cara virou influencer.
que era do Leandro Twin. Ah, sim, Que era Twin. hipertrofia.org, Twin no que era YouTube. roxinho. Eu passava Pensei que era o Scarpelli. Esse submundo aí. Né? Que bom que ele não foi primeiro pra isso. Porque se tivesse o primeiro Scarpelli, talvez não A tivesse vivo. suplementação era outra. Sei lá se tivesse vivo. Mas eu tomei um susto com aquele primeiro vídeo dele tomando não sei quantas doses de... dose de Como é que ele não pré-treino. teve um ataque cardíaco? E aí eu ficava lendo esse blog e tal, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu tenho que comer muita proteína. Não sabia como, quanto, não sei o quê. E nem sabia calcular o que é que tinha no alimento ou não. E aí eu vi que podia suplementar. Aí qual é o melhor? Não, é a albumina. Só que a albumina, o pessoal falava logo que ia dar aquele... Gases, né? Aquele Muitos odor. gases fétidos, né? Meu Deus. Deus, aquilo é horrível, cara. Deus me livre, então mais nunca aquilo ali. E a tal da creatina. Só que hoje em dia o pessoal recomenda tomar creatina como se fosse água, né? Uhum. E Tá graças servindo a quase Deus, pra tudo, né? Hoje em dia, né? A ciência vem descobrindo cada vez mais benefícios. Tem estudo relacionado com tudo, né, a creatina? Só que na época o pessoal tinha muito receio para a questão de pedra nos rins, uma sobrecarga. Sobrecarga renal, exato. E parecia também que você estava falando de uma bomba. Sim. Eu cheguei para minha mãe, eu quero tomar whey com creatina. E era o whey da Optimum, aquele Da Optimum vermelhinho, Nutrition, sim. e a creatina da Universal. Sim, Todo mundo dizia que era o sim, melhor. Tradicional, Aí ela, quer tomar bomba, menino? Que conversa é essa? Isso eu sei como é que é, eu tinha um amigo da minha época de colégio, isso aqui mãe, isso aqui eu estudei, isso aqui ela, como é que tu estudou? Tá no ensino médio, tá? Vou lhe levar lá na fulana de tal, que é a prima do seu pai, que é médica, trabalha com essa parte, vamos conversar com ela. Pois vamos, senhora, se é minha mãe, tem que obedecer, vamos lá. Ela que vai comprar. Foi. Aí sentei com a médica. Com a fulana de tal. Aí comecei com a fulana de tal, comecei a falar o que eu tinha lido, tal, expliquei, ó, eu não tô dizendo que eu sou certo em tudo, porque eu sou Eu não sou um nem jovem formado, rapaz aqui que leu num blog, mas me parece que faz sentido, tal. Não, você tá certo, óbvio que faltam alguns detalhes, mas faz sentido. Aí minha mãe deixou. Olha aí, convencido. doutora. Tá vendo, cara? Muito bom. O jaleco muda muita coisa. Quebrei o porquinho, juntei ali as moedas que tinha e comprei a creatina da Universal e o whey da Optimum. Nossa, raiz mesmo. Aí, inclusive, aí eu comecei a sentir uma diferença também, porque a creatina dá aquele inchaço, né? Botar água ali Dentro do músculo. Do músculo e tal. E aí, assim... Aí, nessa época, eu tava bem. Passei Quando foi que tudo desandou? Aí foi... Sabe quando foi? Vai botar a culpa no casamento. Não, pior que não. Tenho quase certeza. Não, o casamento tem outra história que foi desandou, meus mas não foi filhos. o casamento, não. Mas já desandou antes, o pior foi isso. Que desandou ali, depois, sei lá, com uns 20, a partir dos 22, até o 2022 eu tinha quantos anos? Tu já tinha se formado nessa época? Não, ainda não. Dos 22 aos 26. Porque quando eu casei, eu estava no ápice da aguda. Acho que teve 2 momentos que eu tive muito, muito mal fisicamente. Foi quando eu casei, mas não por causa do casamento, e sim porque eu casei na pandemia. Eita, E na menino. pandemia, tava eu tava com um complicado. estoque de uísque e de cerveja muito grande. E tava na moda o cara tomar água. As lives, pô. Era live e o cara não tinha que trabalhar no outro dia, não tinha que dirigir É. nem nada. Eu bebia todo dia. Caraca. Todo dia. Então, Complicado. eu casei inchado. Você olhar uma foto Não, minha do tava gordo. Não tava inchado. Não. Inchado e gordo. Tava eu gordo acho que ele e tava inchada, doido. porque tipo, uma coisa tá gorda, outra coisa tá, tipo assim, parece Sim, que vai estourar. retenção mesmo, sim, sei. Aquela retenção. Inflamação, aquelas- sei. exatamente. Com o arco zigomático pulando assim, Tá né? Você maluco, fica com uma cara, bola aqui. parecendo um... Desse jeito, eu já tava Fofão. sentindo um bochechinho É. aqui. Que agora não tem E mais, aí? né? Tá indo embora. É. Tá ficando todo harmonizado. Isso. Já eles vão fazer plástica, ajeitar meus dentes. Pronto. O que dinheiro e P não resolver. É porque foi pouco. E aí, foi nessa época da pandemia. E agora, em outubro do ano passado. Acho que eu nunca tinha batido 122 quilos. E não foi de músculo, né? Era só... Não era mesmo, não. Parece uma moeba, pô. Não era isso, não. É porque eu disse que eu ia chamar pra cá amigo, Parecia que uma- agrega. Mas foi tu que Esse disse, é tava por isso- parecendo, parecia uma coxinha, né? Sim, mas aí é só uma forma de... Tava formato Parecia uma de ampulheta, coxinha. assim, né? E o que eu fico... E aí o que começava a me incomodar é porque eu não sou esse cara muito vaidoso, nem nada assim, mas eu me sentia bem porque eu passava em mais segurança, porque eu sempre achei que eu tinha os ombros largos. E grandão alto. assim, É. pelo menos disfarçava, apesar de não ter um shape, né? E aí eu comecei a ver que o ombro tava indo embora. O pouquinho que tinha, Tava indo embora. tava indo embora. Aí eu tava ficando no formato de coxinha. Aí o meu irmão tá ficando ruim mesmo o negócio, viu? Acho que eu preciso treinar, né? Aí eu acho que eu preciso treinar. E aí, então assim, teve o benefício estético que eu fui percebendo com isso. O grande problema é a constância, que aí hoje eu tô
lutando aí para manter mais. E quando foi em 2022, foi até a primeira vez que tu começou a passar treino pra Sim, gente. sim. Personal direto, A gente né? teve aulas presenciais até no começo, não foi? Exato. Naquela época ali, aí foi onde eu descobri também, além do poder do treino, o poder da dieta, mas não só aquela questão de ficar contando caloria, déficit calórico ou superávit calórico, alguma coisa assim. Mas também da questão da nutrição de fato. Porque, como eu disse que eu sou curioso, né, eu tinha feito um curso de saúde mental, Sim. de filosofia. Nossa, ótima aquela tudo certificação. Uhum. E tinha uma parte de nutrição. Aí, foi legal porque eu aprendi que se a minha vitamina B12 tiver no mínimo do laboratório, que é mais ou menos 190, Nessa faixa. eu provavelmente vou começar a ter sintoma depressivo. Se a minha vitamina D tiver ali já abaixo de 30, 25, Isso, aí também. Insuficiente, E se a minha testosterona estiver em 250, eu também ia ficar mal. Isso tá aclamado, é. tá lascado já. E aí eu fiz Vou exame. falar uma coisa, mas ia ser cancelado. Eu vou ficar calado. Porque 250 de teste é uso, cara. Mas eu fiz exame de sangue, adivinha quanto foi que deu a minha B12? 190. No limite inferior do... Quanto foi que deu a testosterona? 250. Quanto foi Cara. que deu a vitamina D? Não estava tão ruim, estava 28. Mas somado com o resto... Não, tava péssimo. Não, mas o laboratório disse que o mínimo é 25. Mas a mulher dele tava casada com outra mulher. É, exatamente. É isso que tipo deu falar, né? Tinha duas mulheres em casa. E era tão... Ficou tão ruim a questão que eu lembro que no primeiro dia de aula contigo, aí eu fui fazer a rosca concentrada aqui, sentado com... No banco. Rosca alternada. Nunca fui um cara de pegar muito, muito, muito peso. Mas meu irmão tava pegando 4 quilos e o braço morrendo. Aí tu imagina a estatura, um cara desse tamanho com um halter de 4 kg na mão. Morrendo. Ele só não pegava o halter colorido porque não tinha mais halter Não colorido na tinha, academia, Graças a né? Deus que Naquela a época Smart já tinha Fit, mudado. É, o homem inventou aquele pretinho. Pois é, então Pra não passar pra não passar vergonha, mas era algo, não, mas era algo surpreendente assim, de negativo, porque o Lucas é grande. Ele é um cara grande. Pra ter Então, uma tração, normalmente, né? por mais que o cara esteja gordinho, mas ele tem muita força. E ele é totalmente o inverso. Ele tava gordo e sem força. É, Ele grande não e tinha fraco. força nenhuma. Muito fraco. Cara, era absurdo. Então você via que como a gente ia ter uma batalhazinha diária pra mudar os hábitos, pra tentar melhorar essa condição dele. Cara, era assim, brincadeira nenhuma, a gente brinca assim tudo, mas estava muito ruim. Então assim, a questão de mudar os hábitos foi fundamental para hoje ele tá 100% comparado ao que estava antes. Então era muito ruim mesmo. E essa questão a gente vai ignorando e vira uma bola de neve, né? Você vai passando, tudo vira prioridade, menos a sua saúde. Até que sua saúde começa a atrapalhar as outras coisas. E foi tão ruim assim naquele momento que até teve um amigo meu que a gente tava com um escritório muito grande, né? A gente sublocou algumas salas e tinha um amigo nosso que tinha uma sala alugada lá com a gente, que depois de um mês que eu voltei a treinar, que aí eu comecei até meu aspecto ficou mais saudável. Aí ele falou, cara, há um mês atrás, parecia que, quando eu chegava na tua sala, parecia que alguém tinha te botado contra a parede, dado um murro em cada olho, e tu tava triste ali, em depressão. E o pior é que eu não tava, assim, emocionalmente... Não se sentia assim, né? Não tinha motivo pra estar triste e nem estava. Por quê? Sei lá, acho que a Laura, minha filha, tava fazendo um ano, tava super feliz, tava recém-casada, o escritório tava crescendo, tudo bem. Tudo caminhando. Mas aquela sensação, assim, de falta de disposição, meio tristeza e tal. Então, o outro benefício que eu vou percebendo com a questão de melhorar a alimentação e de melhorar a assiduidade nos treinos, né, essa constância, realmente isso faz muita diferença para mim no dia a dia empresarial. É um ponto muito interessante que eu ia abordar com ele. Eu queria saber justamente de ti, que é engraçado de estar fazendo as perguntas para ele, né? Mas assim, mas é porque ele viveu na pele as duas fases. Então, assim, nessa questão empresarial, como foi estar mal fisicamente e logo em seguida você tá bem e ver essa mudança? Tipo assim, a percepção que você tem, a confiança que você tem de conversar, de fechar negócio, de sentar numa mesa, de olhar de cima e não tá com aquele aspecto acuado, como o teu amigo descreveu. Entrava na sala, parecia que estava sempre acuado, né? Cansado. Se escondendo, né? Você já anda mais... Eu já ando um pouco curvado, que eu sou grande, né? Eu boto sempre... Tem que ficar dando carão a cabeça nele direto para baixo, melhorar assim. a postura. Tá. Pois é. Mas nessa época era, tipo, desmotivado mesmo, né? Mas é isso. Então, assim, eu vou percebendo isso daí, e eu acredito, vocês podem até falar melhor, que muita gente vai passando por isso, né? E eu não sei também se vocês já tiveram algum momento assim. Eu vou falar por mim. Eu sempre fui um cara muito magro na adolescência.
jogava bola com os meninos da idade menor, porque simplesmente eu não aguentava jogar bola com a galera da minha idade. Eu não tinha força, não tinha energia, não tinha disposição, não tinha nada. Eu aguentava um tranco. 16 anos eu jogava com a molecada de 14, 13, porque não tinha força. Eu entrei na educação física aos 18. E eu conheci uma academiazinha pequena, lá no bairro da Cidade dos Funcionários. Eu lembro que o cara me chegou, nessa época, pouco acesso à internet, nutrição, ninguém nem pensava em nutricionista para ficar grande. Eram os bombados da academia que dizia. Se não era bomba, era alguma coisa que o cara tinha. E como eu sempre fui muito medroso com esse negócio de bomba, a primeira coisa que o cara me deu foi uma dietazinha pronta. Macarrão, sardinha, tudo que eu odiava comer. Aí eu disse assim, é o seguinte, ou tu vai ficar com essa tua carcaça, ou então tu vai ter que comer. E eu foi quando eu comecei a comer. Cara, eu lembro que eu ganhei 10 quilos em 6 meses. Não é que eu fiquei forte, eu fiquei normal. Porque eu era muito magro, muito magro. Eu fiquei normal, cara. Aí quando eu entrei na educação física, eu lembro que quando a galera começou, o boom da educação física em 2012, a minha turma, a galera era sempre mais forte. As mulheres, o corpo mais bonito, os caras mais fortes, aí tinha um gordinho e outro. E eu lá no final da sala, só a cabeça, morrendo de vergonha. Eu não abria a boca, eu não conversava, eu não conseguia nem participar da aula. Eu tinha vergonha. E isso é muito ruim. A partir do momento que você começa a caminhar e entender, começa a melhorar fisicamente, isso te deixa mais confortável para estar no local e se apresentar de qualquer forma. Você vai conversar, você vai falar abertamente de coisas. São assuntos que você tinha dominância, mas você tinha vergonha. Simplesmente de estar ali. Eu não conseguia me comunicar. E aí eu lembro que no final do curso já tive uns problemas de saúde, tive que trancar um semestre e tal, mas voltei e finalizei o curso. Mesmo lá, quando no início da pós-formada, ainda me sentia muito ruim, porque foi o boom da internet, aí a galera começou a usar anabolizante. Né? Aí comecei a me comparar com os outros professores de salão, e eu sempre me achei ainda muito magro. E aí foi que eu comecei ainda a levar a sério, aí comecei a entender sobre nutrição, comecei a ter uma dieta específica, aí comecei a melhorar fisicamente. E isso hoje é fundamental. Hoje eu posso te falar que nas minhas redes sociais eu consigo me apresentar muito melhor, porque antes eu tinha vergonha de me mostrar. Eu mostrava meus alunos, mas não me mostrava. Eu sempre tive uma capacidade muito boa de comunicação com os meus alunos, de vender, mas ao mesmo tempo eu tinha muita vergonha de me apresentar como personal, porque eu não me achava competente para aquilo. Então é muito ruim você se sentir esse cara. Eu acho que em todas as áreas, quando você está melhor fisicamente, você se sente mais confortável. Seja qual for a área. Na área empresarial, hoje está na moda. Antes, você sentava na mesa e dizia qual bebida você tinha bebido no final de semana. Hoje, na segunda-feira, o cara disse, qual foi a corrida que tu correu? Qual o esporte que tu pratica? Qual esporte tu pratica? Qual o cara... pace? Qual o teu pace? O pace não importa, eu sou lento. mas assim, sei lá, o cara foi pro kite, o cara faz algum esporte, ele pratica alguma coisa. Hoje a moda é praticar atividade física. E se você estiver bem fisicamente, na roda da conversa, quer dizer, se você não estiver bem fisicamente, você não fizer nada, até hoje você é o cara de fora. Tá começando, exato. Mudou muito. Aqui em Fortaleza, então... Aí fica até aparecendo para mim no Instagram aqueles você sabia, né? Que nessa geração agora o pessoal tem valorizado muito o esporte como networking, como símbolo de disciplina nos negócios e tudo mais. E disse até que essa nova geração aí, não sei, eu não estava se referindo à geração Z mesmo, ela, tipo assim, consome muito menos álcool. Né? Ano passado... Não sei se é mais feliz, porque... Aí seja outra conversa. Outra conversa. Mas assim, ano passado foi o menor consumo de álcool no mundo. O menor. Então, a Coca-Cola zero passou a vender mais do que a Coca-Cola normal. Isso são mudanças de hábitos que a gente começa a enxergar aos poucos. É uma conscientização global, entendeu? Da alimentação, né, influenciando no corpo e na vida da pessoa. Ao mesmo tempo que tem dados que a gente meio que se espanta. Que, por exemplo, esse ano saiu que a primeira vez que existe mais crianças obesas do que com... Tá começando isso, a questão do baixo peso. Do baixo peso, sabe, desnutridas. É a primeira vez. Então, assim, você fica até... São dados que meio que ainda são controversos e a gente precisa entender como é que vai ser daqui a alguns anos. Onde é que a gente tá errando, onde a gente tá errando. Porque se a gente vê um adulto se cuidando mais e tem uma criança obesa, alguma coisa não tá batendo aí, sabe? A gente precisa entender ainda. Mas isso vai continuar mudando. Também vi outro dado que as boates e as casas de festas estavam quebrando, os bares, né? Fechando tudo. Fechando tudo, e as lojas de suplemento, a academia, os outros ramos. Isso em notícia de empreendedorismo, né? De notícia de parte de finanças. Então, essas empresas estavam diminuindo, as que vendiam, né, parte de festas e bebidas, e aumentando aquelas que iam pro fitness. Isso é uma coisa boa, mas ainda tem muito o que a gente ajustar, regular. Olha, eu acho interessante, por exemplo, eu não sou da corrida.
Eu nem não sou fã da corrida, faço aeróbico por necessidade, mas Porque realmente... senão tu some, né, também, né? Não dá pra mim. Não Se dá eu não certo. gosto de correr, Também. não gosto, mas hoje em Fortaleza, tem finais de semana que tem 3 corridas. Tem um no sábado, à noite, aí tem no domingo pela manhã e no domingo à tarde. Isso tudo na beira-mar. Então, assim, você vê a mudança. Muita gente fazendo atividade física. A beira-mar, hoje, 4h30 da manhã, ela tá cheia, difícil pra estacionar. E até às 8 da manhã, se não me engano, de domingo é fechado, né? Agora fecharam. Aí- Passaram a fechar a beira-mar. Hoje ela tá fechada pra atividade. Então, a via principal, A via, cara. hoje não tem mais circulação de carros. Então, assim, são mudanças, pelo menos aqui em Fortaleza, que a gente fala. Isso. A gente começa Regional. a enxergar que tá algo muito, assim, que expandiu muito rápido. Isso é interessante. Eu acho que as pessoas passaram a entender a necessidade e virou também network. Hoje, como você disse, as pessoas sentam na mesa para falar. Tô com meu personal é o fulano de tal, meu nutricionista é o fulano de tal, meu Minha médico assessoria, não sei o quê. a minha assessoria é essa. E aí, vai viajar para correr? Poxa, tanta gente viajou para correr a minha maratona no Rio. Muita gente. Tem fila de inscrição para corrida São... Me dizer o nome? Aquela que é famosa que só é São Bernardo. Não, São Silvestre. São Silvestre. Não, São Silvestre porque Tá São com Silvestre é o fila. boom, né? O site travou. A gente... E isso aí vem pro lado bom, né? Do lado dos negócios pra gente, que trabalha nessa área, tá excelente. A busca tem aumentado, as pessoas não só... É porque para entrar no mundo da performance, primeiro a gente tem que ajustar o básico da saúde, porque elas querem dar esse passo de mudar de vida. Não, eu tô sedentário, eu só trabalho, durmo pouco, enfim, me alimento mal e quero começar a correr. Mas antes disso, ela tá com vários problemas hormonais, vários E problemas várias de saúde. dúvidas, né? As pessoas não sabem por onde começar. Às vezes, até parece que é só calçar um tênis e sair correndo, mas não é bem assim. E aí, quem faz começa a isso, sentir exatamente, isso é o até de as menos, isso é o de... costas, Isso aí quando a pessoa não dá uma... Um quando piloura, passa eu ia mal. dizer, no interior a piloura, meu irmão, puf, bateu a Exato. cabeça. Aquela tela São preta. Vitor, eu fiquei tonto. Não, Brian, porque agora eu tô sentindo uma dor muito grande na minha canela quando eu começo a correr. Tá, mas por quê? Do nada tu começou a correr? Não, eu fui correr 5km. Acordei, no outro dia, não, eu vou... Decidi que agora eu vou ser maratonista. Então, existe todo um processo que a nossa área, tanto da parte do nutricionista quanto do personal, precisa ajustar para todos conseguirem entrar nesse mundo sem se lesionar, sem passar por problemas que Ou acabam... pelo menos amenizar, né? Porque, Isso. por exemplo, quem tá correndo muito, quem visa correr maratona, dificilmente não vai ter alguma lesão a longo prazo. Que é outro extremo, né? Que é um volume de treino muito alto e tal. Então, assim, mas quem corre, sei lá, corre por prazer, corre 5km, 10km, Para ficar bem saudável Exato. só, né, pela saúde, tem uma condição de vida excelente. tranquilo. Mas o Vitor deu um dado que eu fiquei preocupado aí, que tá quebrando os bares. Então Tá, cara. fica o apelo, né, pessoal? Vamos tomar vamos salvar os bares, Vamos os salvar. restaurantes, a galera que trabalha Hashtag lá. beba só das por fábricas Cara, da Ambev, complicado. da Heineken. Não, eles não vão quebrar não, relaxa. Ei, aí não quebra não, meu filho. Aqui, Aí, ó. Então. É difícil. Estamos aqui Mas- comendo fruta. Exatamente. E assim, Tem uma com salada relação aqui. ao mercado de vocês, né? O que é que vocês vêm sentindo aí desde quando vocês começaram? Inclusive, como é que vocês começaram, né? Se vocês puderem contar um pouquinho aí a trajetória de vocês e como vocês vêm percebendo essa melhora na atuação de vocês mesmo, mercadologicamente falando. Cara, eu vou começar aqui. Vai, porque tu já tem mais Tem um de tempinho. estrada aí. Cara, eu tive uma virada de chave mais? muito grande na pandemia. Eu era professor de salão na academia, que é onde você treinava e tal. E na época que fechou tudo, eu tinha entrado de férias. Aí eu tinha uma granazinha, sempre quis ter uma moto massa, comprei uma Kawasaki pra mim. Tinha 18 conto, Eu lembra? lembro da Kawasakizinha mesma. verde lá e tal. 18 conto eu tinha na conta, papoquei, comprei. 16,5, fiquei com Amei. R$ 1.500 na conta, nada, zerado. Veio a pandemia. Pronto, me deram minhas férias, eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí eu tinha um Foxing também, né? Vermelho? Não, era Não, um era preto, branco? era o preto. Aí eu tive que pagar as parcelas. O dinheiro que entrava, que eu era professor, que eu tinha uma ajuda do governo e tal, era para pagar a parcela do carro. Morava com a minha mãe, graças a Deus, não pagava aluguel. Mas em casa eu ajudava bastante. Valeu, obrigado. Cara, e aí veio o mundo digital. Comecei a procurar saber Pandemia. como pandemia, não tinha o que fazer, eu tinha que ir atrás de aparecer nas redes sociais. E sempre tive muita vergonha, mas tive que quebrar esse platô. E a partir do momento que eu comecei a gravar vídeos, fazer uns videozinhos bacanas, uns stories e tal, postar sobre conteúdos de estudos, ia tirando dúvidas, me surgiu a ideia de fazer uma turma online, 11 da manhã,
para fazer atividade online. Era 1 hora de treino, o pessoal entrava, uma videochamada, pagava 10 conto. E aí eu perdi essa... Pô, uma mamadazinha, 10 continhos. Aí fechou a turma, 20 pessoas. Eu, caramba, 20 pessoas, 10 reais, tá bom. Aí abri uma turma 5 da tarde, encheu de novo. Aí eu fiz isso segunda, quarta e sexta. Na outra semana eu fiz uma turma segunda, quarta, sexta, terça e quinta. Aí eu, porra, isso tá certo. Então, cara, aí eu reabri a academia. A turma morreu, todo mundo voltou pra academia. Eu preciso de alguma forma para reter esse pessoal. Vou montar uma consultoria online. Vou começar a fazer ficha de treino. Foi aí que comecei na consultoria online. Só que nesse meu termo, abriu e fechou de novo. O dinheiro que eu peguei, comprei um material, era liberado o pessoal atender em casa e tal, ainda tinha uma certa flexibilidade. Comprei material e comecei a atender os clientes nas casas. E mantive as turmas, reabri de novo e consegui. Comecei a ajustar os horários. Cara, foi a época que eu mais trabalhei sem poder trabalhar. Não podia sair, mas a gente estava se virando como podia. E aí, a partir desse momento, quando voltou, quando liberaram as atividades nas academias, o meu gestor da época falou assim, é o seguinte, galera, a gente somos 9 professores. Só preciso de 7. Aí eu disse assim, me deixa de fora. Aí o cara, tu não quer voltar? Eu disse, não, me deixa de fora. Eu estou atendendo uns clientes, estou me virando, pode deixar. 6 meses depois, ele chegou e disse assim, pronto, Brian, já dá para voltar, a gente vai abrir normalmente, agora a gente vai voltar. Eu não tinha mais horário. Eu tinha fechado minha cartela de clientes de treinamento presencial e mantive uma boa quantidade de alunos de consultoria. E aí eu disse para ele, cara, não dá mais, pedi minhas contas. Foi aí que eu saí e passei a trabalhar somente com personal. Só como personal, só atendendo. Hoje, eu tenho fila de espera para os principais horários, manhã e noite. Não tem vaga. Não tenho vaga. Estou aí próximos, um pouquinho, sempre oscilando entre 100 alunos mais ou menos de consultoria online ativos. E aí hoje eu tenho um aplicativo, funciona de uma maneira bem mais organizada, entra em contato semanalmente com todos, a gente consegue acompanhar a evolução. E aí o Vitor veio, terminou, lembro, o Vitor foi um dos meus primeiros alunos de treinamento presencial. Quando ele formou, vamos trabalhar junto. E aí a gente passou a trabalhar junto, hoje a gente tem clientes em comuns com os resultados excelentes, você é só um deles. Verdade. Entendeu? Então, assim, hoje eu posso falar com todas as letras, eu jamais imaginei estar financeiramente do jeito que eu estou com a educação física. Hoje eu estou muito bem, comparado ao que eu imaginei que poderia estar. Brian, tu quer parar por aí? Não, jamais. A ideia é melhorar, começo, né? É só o começo. A ideia é ter mais alunos, divulgar minha marca ainda mais. Não é à toa que tá vindo uns projetos novos, logo nova, novas parcerias, os eventos que a gente costuma fazer anualmente, vou passar a fazer com mais frequência. Então, assim, eu procuro estar mais presente, os alunos saberem entender como funciona, o que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo, qual é o projeto, o que vai acontecer daqui a 2 meses, como é que você vai estar. Então, assim, eu posso te falar hoje que eu tenho uma certa tranquilidade com a educação física, mas não uma tranquilidade que me deixa parado. Ele me dá uma boa condição financeira, mas que não é perto do que eu quero. Então a gente está tentando buscar mais. Dinheiro, ambicioso. não tá satisfeito, eu sou nada, cara. Eu sou ambicioso, não minto, não. Mas assim, comparado ao que eu imaginei, hoje a educação física me proporciona uma vida muito mais tranquila do que eu imaginava. Sinceramente, eu lembro quando minha mãe disse, Brian vai fazer o quê? Educação física? Vai morrer de fome. Eu disse, meu Deus, calma, mãe, peraí. E eu tava provando isso que ia morrer de fome até a pandemia. E a pandemia veio a virada de chave. E hoje eu consigo ter fila de espera em alguns horários e a consultoria, graças a Deus, aumentando cada vez mais a quantidade de alunos ativos. Massa. Então, tu começou primeiro com a consultoria online, Foi. Depois, porque o normal é a galera começar... Na verdade, eu tinha o presencial, mas o presencial era 2, 3 alunos. E quando a pandemia veio e fechou tudo, eu não tinha mais presencial e nem tinha um professor, não tinha nada. Eu fui um dos que continuou online com ele. Foi. Então, durante a pandemia, a gente fazia videochamada e ele ficava dizendo o que é que eu tinha que fazer em casa nos treinos. E era tipo, o Vitor tava na varanda, vai, Vitor, se pendura aí na... Vamos fazer barra. Eu fazia stiff com a cama, mano. Eu pegava a cama aqui. Vai mais pra frente. E aí, mas bota a mochila. Bota a mochila. Era isso, e era o que dava, a gente foi se adaptando. Mas, cara, eu juro pra ti, a pandemia ela fez com que eu acordasse pro online, mas também despertasse essa questão empreendedora. Eu sempre tive muito medo de trabalhar pra mim. Porque, antigamente, tem que assinar carteira, porque senão você não se aposenta. Tem o 13º salário, tem isso, tem aquilo outro. Realmente é bom, né? O 13º, tem que pagar o INSS. É bom o 13º, mas a gente não tem isso.
Mas eu nem me arrependo nem um pouco de ter largado a vida lá do CLT e hoje trabalhar pra mim da forma que é difícil. A gente sabe, todo mês a gente começa zerado. Aquele friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga, mas, cara, isso me motiva todo dia. Meu primeiro atendimento é 5 da manhã. Meu último atendimento é de 20 às 21. E eu não me arrependo, nem um dia. Certo que sexta-feira é meu dia, aí também é demais, Quem né? fez, Quem né? fez. Sexta-feira é meu dia, acabou. Já- Sexta-feira. Eu fiz estudo pra você ser personal. Ah, É não quis, aí tá aí. Antigamente, Não, não, é pra você ser médico agora. Me fiz estudo pra você não, ser sexta-feira é personal, meu dia, educador acabou, físico. cara. Quem trabalha o Elisa é desorganizado. É muito bom. Vamos ser só Até um? lá tá ele mandando mensagem pra galera da consultoria. Ei, É, pessoal. bota um story lá, ele fazendo as planilhas. É, Só não tá presencial. É, 10 horas da noite eu tô trabalhando lá. E agora a Maria Helena chora. De madrugada, 3 horas da manhã entregando ficha. É, assim é a vida. É, isso aí. Presencial não, ninguém me vê. Tu, como é que tu começou? Cara, comecei primeiro estagiando, né? Então, fui estagiário logo de cara de um médico. Então, não fui estagiário de nutricionista. E quando eu estagiei, né, com o Dr. Adriano Bispo, ele me chamou para trabalhar com ele, assim que eu me formei. Então, foi algo que acabou me ajudando bastante, né? Até hoje a gente tem um trabalho juntos. E isso me mostrou um lado, né, das consultas clínicas, né, particulares que eu não tinha na faculdade. Não tinha essa noção do mundo em que as pessoas pagavam bem para aqueles profissionais capacitados entregarem ali um caminho, né, para você emagrecer com saúde, para você conseguir tratar um diabetes, alguma doença relacionada, né, ao metabolismo. E quando eu me formei, eu praticamente ficava em casa. O cara, porque, assim, como não é CLT, eu não preciso estar todo dia no trabalho e quando não tem trabalho, eu ficava em casa, né? Quando eu comecei a namorar, na época, minha namorada, né, a Sanji, na época, trabalhava mais do que eu, tá entendendo? Ela ia todo dia pro trabalho e eu ficava O pai em da menina casa. devia achar muito Eu legal, disse assim, né? rapaz, cara, Que legal. namorado bom que você achou, Vice é o Então, seu futuro marido. Exato, ela viu essa evolução, né, de que eu atendia 2, 3 vezes na semana, a gente contava nos dedos os pacientes e a gente vai fazendo parceria, né, fui trabalhando até hoje, né, trabalho com um médico do esporte, que também consegue englobar mais pacientes dentro da minha cartela. Fiz parceria com o Brian, então a gente tem consultoria online, isso agrega mais dentro dos casado, meus né? eventos. Isso mesmo. Isso, É galera. claro, é Meu verdade. amigo, é o verdade. melhor casamento que tem Tu é pra doido. gente e pros pacientes, né? Tu O é resultado é doido. cada vez melhor, então... Não é venda casada, é resultado casado. Resultado casado, cara. Então, quando a gente trabalha num ambiente multidisciplinar, com outros profissionais da saúde, né? Eu tive contato logo com clínicas grandes, e isso trouxe um olhar diferente para mim e que eu tive que amadurecer muito cedo, porque eu me formei ali também mais ou menos na idade do Brian, que ele entrou com 18, tu se formou o quê? Com 22? Na verdade, eu me formei um pouco depois por conta do problema de saúde que eu tive, mas Pronto. eu acho que eu tava com 22, Eu 22. me formei com 21 anos, né? Para 22, 21 para 22, então... Teve que magro. amadurecer rápido. Foi, magro. Então, isso era um fator que o Brian falou que para ele importou e para mim também. Eu era muito magro, pesava 60 quilos, com a altura, né, que eu tenho hoje, 1,74, 1,75. Então, Oxe, tu cresceu. o pessoal... Não, é mais ou menos isso mesmo. Eu ainda estava crescendo na época da faculdade. Verdade. Entrei também com 17 para 18 na faculdade direto, né? Saí do colégio, já emendei na faculdade. E quando eu saí, você magro, você recém-formado, é muito difícil você passar uma autoridade. Então, Total. fica um cara de mim, não vai, Total, porra, esse menino aí vai me total. passar uma dieta que presta. Ele mesmo não Sabe de nada. Não sabe de nada. Total. Tá entendendo? Então, quando eu comecei a treinar melhor, né, até na época que eu contratei o Brian para ser meu personal, eu tive problema no joelho, porque eu não tinha músculo, né? Condromalácia patelar eu tenho, mas eu não sinto nada porque eu treino perna. Então, quando eu criei músculo, A galera eu parei de que sentir não- dor. Galera que não treina porque sente dor no joelho, né? Eu comecei treinando com dor, mas ele falou, Vitor, faz com dor agora, tu vai sentir dor no treino, mas quando for daqui uma semana vai passar. Aí eu treinava com um pouquinho de dor, é um desconforto. Incômodo, né? É um incômodo, né? Também ninguém pode dizer que é uma dor que limita o movimento, mas eu sentia um desconforto, só que 2 semanas depois eu parava de sentir dor. Se eu ficar sem treinar, começava a doer de novo. Então, aí eu comecei a ver essa importância do ganho de massa muscular, tanto para a parte, né, física de qualidade de vida, quanto para de vendas de consulta. O pessoal olha para mim, pô, o Vitor tá ficando forte, né? Tá conseguindo ganhar um shape, como é que ele fez? Eu quero testar, né? Quero O antes e fazer depois é a melhor coisa do mundo, cara. Cara, importa demais isso. E hoje a gente vem conseguindo evoluir cada vez mais. As pessoas realmente, né, dizem que quem é nutricionista vai trabalhar na cozinha, né?
Ei, tá fazendo nutrição, vai trabalhar na cozinha? Tipo vai isso. Cozinhar? Fazer cozinha. Então, tem vários esses preconceitos que também, devido à época que a gente está, teve o boom aí da nutrição, da educação física, da parte da saúde, que está mexendo diretamente com o esporte. Eu fui para esse lado, né, da esportiva. E que, hoje em dia, né, graças a Deus, consigo, né, ter aí uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha. E consigo trabalhar, ter minha família hoje, esperando a neném. Então, é muito bom e gratificante que... Agora tu vai saber o preço de uma fralda. O trabalho... E eu vou ter uma motivação maior agora, né? Mais fralda, né? Pra ir entrar na tabela, na planilha. Pode né, ter de gastos. certeza. Então, isso é muito bom, cara. Muito bom ver que o físico, né? Essa parte de Filho alimentação abençoa, e treino, influencia no nosso resultado do trabalho. Muito bom. Coisa boa, cara. E nessas trajetórias de vocês aí? O Brian aí ficando milionário, só em tocando dinheiro, tu começando a ganhar melhorzinho aí. Ó, o leão. Quais foram os desafios? A Receita vai fiscalizar aqui vocês. Como é que foi para vocês profissionalmente também, vocês lidarem com essa questão de se entenderem como um negócio? Porque vocês começam como profissionais liberais, né? Profissional da saúde. Autônomo. Geralmente... tem um problema muito grande, aí eu digo porque a gente atende muito caso assim, né, o meu trabalho, que é o seguinte: tudo que entra, o cara pensa que é o dinheiro dele, é o salário dele, né? Isso. Só que vocês têm que, por exemplo, o Brian, hoje ele pode botar uma banca, então ele puxa os alunos presencial tudo para uma academia só. Ou pelo menos para duas, concentra em duas que são próximas, né? Mas provavelmente no começo tu teve que sair rodando. Então já tinha custo de deslocamento, tinha custo de tempo. Aluguel de sala pra mim, no caso. No caso pra ti é aluguel de sala. No teu caso é aluguel de sala. O meu era o deslocamento que pegava. Eu tinha um aluno, pra você ter noção, eu não sei nem em quilômetros a distância, mas eu morava na Cajazeiras, tendo na cidade dos funcionários, eu tinha um aluno Antônio Bezerra, de trás do Norte Shop da Bezerra. Cara, era uma loucura. Olha, a minha primeira... E hoje, ela tá comigo até hoje, só que de forma online. Hoje ela treina, a gente vai lá, liga a câmera e tal. Então, hoje eu concentro meus alunos todos em uma academia só. Duas, para ser bem sincero. Mas dos 24 alunos presenciais, ali, né? Eu tenho 2 em uma academia e 22 na outra. E outra, esses alunos, eles são começo e fim de turno. Ou seja, não tem deslocamento. Eu passo por uma academia, atendo 5 da manhã, vou para outra, fico de 6 a meio-dia. Aí depois, nessa outra academia, eu inicio 16, vou até 20, e na outra academia eu vou lá e finalizo de 20 às 21. Então, assim, eu consegui organizar a agenda. Foi difícil, no começo foi muito complicado, porque eu rodava bastante. Então, gasto combustível, manutenção de carro, no caso era de moto antigamente. Então, tudo isso tem que entrar. Só que o Lucas tocou nesse ponto da contabilidade, de você entender o que entra, o que sai, o que é investimento, o que é o salário, o que você pode contar, o que você imagina que pode contar. Cara, no personal, quando eu comecei, e aí eu tive um susto muito grande. Eu pedi as contas, bichão, né? Cheia, agenda cheia, tá rico. O cara chegou na academia agora, já é o bichão, tá rico. Cara, 2 meses depois, 50% da minha carteira de cliente foi embora. Do nada. E aí, foi onde eu percebi que eu não poderia contar sempre com aquele valor X. Eu tinha que trabalhar com meio X. Só que no começo, eu não sabia. Eu pensei que só ia aumentar. E aí, quando eu perdi essa cartela, eu disse assim, minha Nossa Senhora, e agora? Aí foi que eu comecei a entender, comecei a me organizar. Hoje, como eu falei, hoje tá ok, tá tranquilo. Mas antes, ainda era uma construção. Eu não tinha, ninguém me conhecia. Na academia, ninguém sabia quem era eu. Ali no bairro também não. E outros, a consultoria online estava começando. Rede social, eu nunca imaginei patrocinar nada, não sabia o que era isso. Então, assim, tava tudo muito no início. Hoje eu consigo sentar, ter uma organização financeira, tipo de quanto entra, quanto sai, o que é investimento, o que não é, fardamento, que a gente trabalha com fardado. Então, tudo isso conta. Um rapazinho, né, mano? Não, tem que ser. Corte de cabelo que eu faço, as unhas, essa semana eu não fiz, infelizmente. Tá dentro do custo. Né? Tudo dentro do custo, né? Então, assim, tudo isso a gente conta. É um perfil profissional que você tem que começar a entender que isso faz parte do investimento que você faz em você e que também tem um investimento que você faz nos alunos. Por exemplo, anualmente eu entrego uma camisazinha com meu nome e tal, Brian Vieira Personal. Todo ano uma camisa diferente. Todo ano eu faço um evento anual. Ano passado eu fiz um pedal. Ano retrasado eu fiz um jogo de beach tennis. Esse ano a gente, em primeira mão, teve um racha. Esse ano, em primeira mão, vocês vão estar sabendo agora, vai ser um passeio de caiaque.
Olha aí. Caraca, Entendeu? top, na beira-mar? Na beira-mar e Irado. tal, um negócio bacana. Treino de costas, Exatamente. Animado aqui, ó. Olha aí. Então, assim, a gente começa a imaginar e entender que eu sou uma empresa, eu preciso me posicionar dessa forma. E isso tudo conta. Então, eu preciso entender que o que o meu cliente quer, atender os pontos dele, mas sempre aí. fazer uma coisa fora da curva. Porque a partir do momento que você entrega uma planilha e sai, cara, isso não é consultoria. O personal online é o cara entender que ele tem um personal à distância. Então, quando ele te mandar uma mensagem, é porque foi uma mensagem do WhatsApp, quando tu puder, tu responde. Tu não passa 2, 3, 4 dias para responder o cara. Oxe, é a dúvida do cara. O cara, Brian, eu não tô conseguindo fazer o deadlift aqui. Como é que tu o pessoal reclama, né? Aí... Não tem retorno, cara. Não tem retorno. Hoje, tenho muitos alunos, tenho alunos de outros estados que vieram através das redes sociais. Mas muitos dos meus alunos são indicação. Porque o cara confia no meu trabalho e eu entreguei não só o resultado, mas eu entrego o acompanhamento. Porque, infelizmente, hoje pessoas entregam uma planilha de qualquer jeito, um copia e cola. Cara, eu tenho a plena certeza, todos os meus alunos podem pegar as planilhas. Não tem uma planilha igual a outra. Se 2 alunos meus sentarem, eles podem ser mais parecidos possível, eles não são iguais, então ele não tem a mesma planilha de treino. Isso eu tenho consciência. Sabe? Então, a partir do momento que você entrega esse ponto diferencial, você começa a ter retorno. É fácil, as coisas vão andando. Parece fácil, né? Mas pouca gente faz. Pouca gente faz, é isso mesmo. A dieta é do mesmo jeito, né? Mesmo jeito, cara. Eu também, até voltando aqui para um pouco do que o Brian já falou no começo da carreira dele, que a gente sai muito cru da faculdade, não entende essa necessidade de controle financeiro e se olhar como empresa. Né? Então, você não entende aquilo que é para você investir, né? Em material de avaliação. Por exemplo, para mim, eu preciso comprar sempre equipamentos novos, cada vez evoluindo nesse quesito. Você precisa se vestir bem para atender as pessoas, receber bem as pessoas. Você precisa ter algumas noções de custos fixos e variáveis que na faculdade ninguém ensina que a gente vai ter. A gente pensa que é só sair para escrever dieta, mas peraí, como é que tu vai sair sem um computador, se tu não sabe que precisa de um adipômetro, material de avaliação, para avaliar, uma fita. Então, cara... É o bendito do imposto, né? Que a galera esquece. Essa parte aí que ninguém avisa. Aí quando ninguém avisa, cara, que é isso. Não, ninguém avisa na faculdade. Ninguém avisa na faculdade. É porque a gente ainda bem que tem tu pra avisar agora. Não, vai ser CLT que já tá tudo beleza. Aí tá quando a gente vai ser liberal pra ver se consegue ganhar mais, ninguém avisa nada que a gente precisa. Lógico, né? Não avisar pra eles também, eles não vão avisar pra gente. Né? Na minha vez ninguém falou. Na minha vez ninguém falou. Um baque, porque assim, toda prestação de serviço tem isso, né? Mas o pessoal da área da saúde, eu acho que por estar um pouco mais distante do mundo corporativo. Sim. As pessoas montam negócios, mas não é como se fosse assim mas não é um negócio. Seu KNAI principal, né? Sua atividade principal, sua área de conhecimento. Então, é sempre um baque muito grande o cara aprender a fazer esse controle financeiro e ele começa a ter raiva, às vezes reclama até de mim como se eu estivesse cobrando do imposto. É culpa tua, mano. Todo boleto que chega mensalmente. Toda vez que eu vejo uma DAF, macho, eu choro. E o pior é que, assim, óbvio, né? A gente não curte pagar imposto porque, enfim... não vou entrar nesse mérito aqui. Primeiro, Só que não tem pra onde correr. Então, o cara tem... O ideal mesmo é o cara se acostumar, o cara aprender e, obviamente, buscar... melhores alternativas. As melhores alternativas. Sim. Isso, né? E a partir do momento que você tem um profissional guiando, isso funciona. Porque para você pensar em tomar conta de pagamento dos seus impostos, atender bem, acompanhar os pacientes... Não dá. Tomar conta de consultório, de casa. Cara, tu vai surtar não e... dá. E não vai dar certo. Essa tarefa tem que ser delegada. E se você tem um profissional bom, que é o Lucas, no caso, as coisas andam. E não, mas você cresce... Eu não paguei. Não, mas é sério. Não, ó, eu tô falando aqui pra você, é sério. Contrata esse homem, é bom, desenrola. Mas porque, assim, cara, você fica tranquilo. Você fica tranquilo. E outra, você já não tem prazer em pagar esse imposto. E quando você consegue, dentro das possibilidades que a lei permite, pagar menos... É muito bom, cara. Porque sozinho você não vai saber. Bom. Sabe o que é também? É o cara aprender a fazer a conta do preço dele com o imposto. Porque, por exemplo, muita gente, hoje em dia, ninguém usa mais dinheiro em espécie. Né? Então a gente paga com cartão, débito, Pix e tudo mais. E aí o pessoal já se acostumou a precificar com a taxa da maquininha. Isso. E ninguém reclama que quando você paga a taxa da maquininha, a maquininha não faz nada além de te repassar o dinheiro. É, verdade. Mas quando... Para o imposto, o pensamento é o mesmo. Beleza, não gosto de pagar, mas já que eu tenho que pagar e eu não posso mudar essa realidade, quanto que ele vai influenciar na minha receita, quanto eu vou ter que pagar, qual é o percentual, vou conhecer ele, vou buscar
fazer com que aquele percentual de imposto seja o mínimo possível para o meu negócio e já vou contar com ele. Se eu quero que no final fique tanto no meu bolso, ou pelo menos entre tanto de receita líquida, que é quando a gente pega o bruto que entrou, tira ali os percentuais de taxa de cartão, taxa de PIX, taxa de boleto, enfim, das intermediações, desconto que a gente deu, do imposto. Então, sei lá, eu quero que depois que eu pagar isso, uma consulta de R$600 entre no meu bolso 500. Então, eu tenho que fazer conta. Uhum. Até para eu chegar, para saber se para chegar 500 no meu Nesse bolso valor, é né? 600 mesmo. Que tem que cobrar. Entendeu? Então, assim, não é que eu estou batendo palma para o imposto ou que eu estou dizendo que é isso mesmo, você tem só que engolir. Em parte é isso. Mas a questão é, eu não posso mudar isso daí. Eu não tenho forças para zerar a tributação. O Lucas, como contador, Tem que gostaria saber... muito de poder dizer para o cliente dele, ei, Esse mês mês tu não paga zerado. não, viu? Esse mês eu consegui aqui para ti. Mas nem sempre a gente pode fazer isso. Tem que saber jogar nas regras do jogo da Então, melhor maneira. Né? É pegar o que tem e fazer o melhor com o que você tem. É isso aí mesmo. E essa questão da precificação é muito interessante, né? Porque a gente simplesmente faz o nosso trabalho e acha esse valor. Mas quando você coloca a tributação, você tem que entender que não vai entrar esse valor na sua conta. Não é 100% que tu tá recebendo, Não é, que é teu, não é. teu Então, lucro, entendeu? Aí eu volto a dizer, quanto mais organizado você for nessa parte, melhor fica a sua vida. Você começa a trabalhar em cima do dinheiro que de fato você vai receber. A diferença, o pessoal pensa que não sabe a diferença de faturamento para lucro, né? Cara, fala Pô, não. o pessoal, não, macho, eu tô ganhando 50 mil reais. Sim, beleza, mas 50 mil que fica pra ti. Faturando, Tu tá faturando. Então, essa parte tem que ser muito bem administrada, né? Pro profissional liberal não ter nenhum tipo de problema futuro. Com certeza, principalmente com essa moda do digital de todo mundo ficar dizendo, eu faturo tantos mil. Nem digo. Aí a galera quer faturar muito e esquecer que tem que fazer conta para saber quanto é que sobra Ser no mentiroso final. é bom demais. Isso. Não, tem tanto coach financeiro aí. Mas, pessoal, é o seguinte, nosso tempo aqui está se esgotando, a gente vai ter que caminhar aqui para o final. Queria agradecer por tudo que vocês fazem por mim, pela parceria, pela amizade, por terem aceitado esse convite aqui. Tamo junto demais. Espero que você aí que tenha assistido o episódio tenha gostado, que a gente tenha conseguido levar uma mensagem boa para você, trazer conhecimento, agregar de alguma forma na sua vida. E acompanhe, vá acompanhando aí os próximos episódios também, que a gente vai trabalhar para trazer gente boa, gente cada vez melhor. Não que eles sejam ruins, eles vão melhorar, ficar cada vez melhores também. Me senti ofendido. Menosprezado. E eu queria pedir só para vocês aí deixarem uma mensagem, não sei, motivacional, ou então alguma ideia, uma dica aí pro cara, para poder a gente finalizar aqui esse episódio. Cara, eu vou falar primeiramente para as pessoas que buscam atividade física e acham que precisam ser ou ter uma vida de atleta, principalmente por conta das influências hoje das redes sociais, os ditos influencers fitness. E, primeiro, não se comparem com esse tipo de pessoas. Elas não têm a vida que você tem, elas não têm a família que você tem, elas não acordam o horário que você acorda, não tem nada da sua rotina, então não se comparem. Segundo, busque profissionais que de fato vão agregar, vão ajudar, vão facilitar a sua vida, vão fazer com que, por meio das suas possibilidades, a vida que você tem hoje, você consiga atingir seus objetivos. E por último, não menos importante, evite juntando os dois outros tópicos, evite estar se comparando. Não se compare com essas pessoas. Eles não são você, eles não vivem a vida que você vive, e você precisa, de fato, não viver a vida de um atleta, e sim viver a vida de uma pessoa comum, só que mais saudável. E eu acho que os profissionais que estão ao seu lado, eles vão facilitar, eles vão encurtar esse caminho e vão deixar vocês a ponto de se olharem no espelho e se sentirem bem. É isso aí. E qual é as tuas redes sociais? @Brian Vieira Personal. Show de bola, só lembrando, né, pra não Sim, esquecer. Importantíssimo. E o Meu teu, Instagram é @Vitor Barroso Nutri, né? Victor Barroso Nutri. Tem tá? TikTok? Tem TikTok também igual. Como é o TikTok? Victor Barroso Nutri, a figuração lá. Tu fica fazendo Não é nada dança assim. de No ladinho. meu caso, eu ainda não estou tão moderno assim, não uso o TikTok, mas o Instagram é lucas.xms. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez e tamo junto, viu? Valeu. Tamo junto.